amigos do canal Detetive Vascaínos, muito boa noite a todos. Quinta-feira, dia 5 de dezembro, faltam 20 dias para o Natal e está entrando no ar aquele informativo sobre o Vasco que você está acostumado a assistir diariamente. Muitos detalhes, informações apuradas e jornalismo 100% na sua essência, jornalismo raiz. Vamos que vamos agitando esse cenário. Por falar em cenário, o Vasco vive uma série de debates para 2025. Debate sobre o novo técnico, sobre investidores, quem vai adquirir a SAF, debate sobre reforço e por aí vai. Enquanto isso, dentro de campo, o time parece que se encontrou com uma nova formação que o Felipe adotou ontem contra o Atlético Mineiro e está motivado para fechar o ano de forma positiva lá fora contra o Cuiabá. Pelo menos essa é a promessa. E tudo isso, todas essas expectativas, como anda esse cenário, eu vou abordar aqui para você, tá ok? Então, ó, fique ligadinho, não perca nada, mas antes eu te peço aquele minuto da moral, aquela fortalecida em meu trabalho, aquele like para ajudar na divulgação do YouTube, aquela compartilhada e aquela inscrição, conto com você. Bom, antes da gente abordar aí os debates sobre o futuro do Vasco, vamos nos concentrar no que vem ocorrendo dentro de campo. Após 5 jogos sem vencer, o Vasco ontem deu o ar das graças e triunfou sobre o Galo Mineiro em São Januário. Resultado que sacramentou a classificação do time para a Sul-Americana. Há uma pequena possibilidade ainda de uma pré-Libertadores, mas cá para nós, possibilidades mínimas, porque depende de uma série de combinações, além, claro, do Vasco ser obrigado a fazer a sua parte. Embora a tarefa não seja tão dura assim, porque é o Cuiabá que está rebaixado. A vitória de ontem foi muito comemorada no vestiário. Felipe e Pedrinho bem aliviados pela volta da vitória, acima de tudo pelo Vasco ter ainda conseguido chegar numa competição internacional onde há anos não disputava. Inclusive o Pedrinho fez questão de comparecer à coletiva do Felipe, agradecer à torcida do Vasco pelo apoio e ao Felipe, né, pelo momento difícil que passou com a perda recente do irmão, né, e mesmo assim encontrou forças para ajudar o Vasco dentro de campo, aceitando o desafio de treinar o time e dando inclusive um treinamento no dia do enterro do seu irmão. Após isso, o Felipe ficou aí emocionado, enfim, mas teve a palavra, né, e pôde responder aí os questionamentos sobre a partida e a situação do Vasco. O Felipe acredita que para ter alcançado o triunfo foi primordial a atitude dos atletas, independente da formação estratégica que ele adotou. Eles fizeram com que as coisas acontecessem, né? Eles foram os protagonistas da partida, destacou, né, o Felipe, o interino atual, né? Além disso, ele citou outro ponto que contribuiu para o resultado, o fato de povoar o meio e assim obter uma superioridade numérica, dando mais companhia ao Verratti lá na frente. Ele considera, inclusive, que o Vasco ganhou um homem a mais no meio-campo com a entrada do Jair, ajudando tanto na marcação quanto na saída de bola. E o fato do Coutinho e o Alex se conectarem muito bem ajudaram a fazer companhia ao Verratti lá na frente. Sobre o Coutinho, rasgou elogios ao jogador e disse que ele tem uma ligação emocional com o clube de São Januário, se sente importante, né? E ele precisa do carinho do torcedor neste momento. A partir do momento que ele se sente importante, ele, né, é o Coutinho que todo mundo está acostumado a ver, disse o Felipe nessa ocasião. Em relação ao Alex Teixeira, acredita que é um jogador que se escala e que por ele estar se dedicando bastante, fez por merecer a titularidade. Inclusive contou que quando fazia outra função, né, de diretor técnico, ele já via o Alex treinando bastante ali, se dedicando e merecendo uma oportunidade. Só que cá para nós o Rafael Paiva teve outro entendimento naquele momento. E o Felipe considera que a conexão, né, do Alex com o Coutinho facilita também demais esse entendimento dentro de campo. Outro jogador que o Felipe fez questão de enaltecer foi o Léo Pelé. Para ele, o Léo é um jogador sensacional e que tem muito para ajudar ao Vasco, né? O Felipe espera, inclusive, que o Léo continue no clube. Lembrando que o Felipe, junto com o Marcelo Santana, né, e o futuro treinador, é que vão aí nortear o planejamento para 2025. Ele quer a permanência do Léo Pelé. Vamos aguardar. Na sua visão, ele merece continuar. Mas já que estamos falando do planejamento para o próximo ano, o Felipe confirmou ontem que Galdames, Rojas e Rossi realmente estão fora do Vasco. Ele disse que, em respeito aos atletas, pelo fato de não estarem nos planos do próximo ano, resolveu comunicar aos jogadores que pudessem seguir, então, a vida deles. E assim será. Para fechar sobre o time, diante do Cuiabá domingo, o Vasco já tem 2 desfalques certos.
Paulo Henrique e Lucas Piton tomaram o terceiro cartão amarelo ontem e estão suspensos para essa partida. Possivelmente o Mito e o Leandrinho devem ganhar aí essas respectivas vagas. O restante do time, pelo fato de ter funcionado essa formação com o Jair no meio e o Alex Teixeira mais na frente com o Coutinho, a tendência é que seja mantido. E você, como viu Alex Teixeira e Jair? Merecem a continuidade no time? Então comente e participe. Bom, agora chegou a vez de falar dos debates do Vasco em relação a 2025. Meus amigos, a coisa ainda está caminhando e nenhuma definição tomada. Estima-se aí que com o fim do Brasileirão pintem novidades sobre os assuntos importantes para o próximo ano. A questão do técnico é um deles. Quem vai treinar o Vasco? Te digo que ainda está se formando um consenso sobre esse nome. O Vasco não quer errar, quer dar um tiro certo e por isso muita conversa, muito diálogo para que o escolhido seja alguém com um perfil que a diretoria almeja. Um profissional com bom entendimento do futebol brasileiro, com conceitos modernos e sabendo extrair a potencialidade dos seus jogadores e mesclando aí com o uso da base. Além disso, outra coisa que pega é a questão financeira. O próprio português Luiz Castro, que treinou o Botafogo, encaixa nessa questão que eu citei. É um nome que o Pedrinho vê com bons olhos, tem uma filosofia de liderança, de conceitos modernos, de planejamento, mas tem um custo alto. E hoje para o Vasco ainda não tem um investidor, né? Então é aquilo, você ter interesse é uma coisa, daí poder pagar é outra coisa diferente. Outro nome que já vem sendo divulgado há bastante tempo e preenche também os requisitos é o outro português, o Pedro Caixinha. Ele segue em Portugal descansando, mas aberto a possibilidades para o próximo ano. Aí não se sabe se prioriza algum mercado específico, né? Mas o Vasco vem sondando junto ao seu staff algumas possibilidades, isso tudo vem contando aí para que a definição aconteça. Provável até que tenha mais uma terceira via e a gente segue apurando, até porque a diretoria do Vasco não quer demorar muito nessa questão, porque precisa o quanto antes, né, contar com um técnico para avalizar as contratações, fazer indicações. Isso precisa também coincidir com o pensamento desse profissional. O próprio Luiz Castro, por exemplo, que vem sendo disputado aí por outras equipes como o Santos, Atlético Mineiro, já disse que não vai definir nada por agora. Então, isso é uma situação também que impacta para os clubes que querem contratar logo um novo treinador. Bom, um outro debate, esse então hiper importante, é sobre o novo investidor da SAF Cruz Maltina. Nos últimos dias, desde que o grego Evangelos Marinakis se pronunciou, afirmando que tem interesse em negociar a compra do Vasco, a situação esquentou e muito, né? Vieram à tona informações sobre outros possíveis interessados, notícias dando conta de que as partes já queriam acelerar o processo, e o Vasco ainda flertando aí em outras frentes e sendo muito cauteloso na escolha do novo comprador. A situação, galera, ainda caminha lentamente. Não é uma questão assim fácil. Dentro do Vasco, há aquela máxima de que não se pode errar novamente na venda. Nessa análise do futuro do comprador, estarão sendo levados em consideração os resultados esportivos dos interessados e, claro, os projetos esportivos, o que eles têm em mente, né, o que os bilionários têm em mente e esses fundos, né, terem a oferecer, em termos também de grana. Enfim, a coisa é complexa, não vai ser decidido da noite para o dia, ainda mais que tem outras partes aí nesse processo, como a ACAP, que ocupa o lugar da 777 e que também está na mira da justiça americana. Além do grego Marinakis, um outro nome surgiu com força nas últimas horas, como um potencial interessado, né? Foi o do italiano Andrea Radrizzani, né? Empresário de uma plataforma de investimento em esportes, mídia e tecnologia, cuja fortuna estaria avaliada em cerca de 400 milhões de euros. Olha, ele é atual dono do Sampdoria da Itália, que está na Série B desde 2023 e ainda não conseguiu subir. Atualmente o time italiano ocupa a 12ª colocação. Inclusive os companheiros do Globoesporte.com hoje lançaram uma matéria dando a informação de que as conversas com esse empresário estariam evoluindo melhor e que as partes estariam na fase de troca de documentos para que seja analisado juridicamente a SAF. Mas, ao que parece, nada está definido, não há martelo batido. Inclusive, há pouco, antes de eu entrar no ar, né, para pôr fim às especulações que vêm saindo dando conta dos desfechos avançados e de preferências por A ou B, o Vasco emitiu um comunicado em suas redes sociais afirmando que nega a preferência por algum investidor. E foi mais além. Segundo o clube, nenhum dos interessados, até agora, apresentou uma proposta formal para a aquisição da SAF.
Como a gente já vem falando aqui, muita coisa sendo colocada que a situação está avançada, mas nada ainda caminhou com celeridade. Até porque há ainda um fundo dos Estados Unidos, há um fundo árabe também, há outros interessados, mas proposta na mesa, coisa concreta por hora não ocorreu. A fase de repasse de informações, documentações, aí sim, terminando isso, vamos ter as propostas na mesa. O Vasco diz que quer vender, não tem ideia de manter a SAF sob comando do associativo, mas também não quer vender para qualquer um, até para não embarcar em outra canoa furada, em outra viagem com aventureiros. Acho que eles acham, consideram que tem que esperar mesmo, porque nessa hora não adianta tomar partido sem saber verdadeiramente o faz-me rir, e os projetos esportivos que estão sendo colocados à mesa nessas negociações, inclusive entre o Vasco e esses possíveis investidores. Mas que a coisa está rolando, está rolando. Eu acho até importante ter muito mais gente aí na mesa como possíveis interessados, porque acaba pressionando o outro lado a aumentar aí as ofertas. E você? Está tomando partido de algum lado, que é o grego, que é o italiano, que é outro fundo, enfim, acha que o Vasco já tem um plano C na manga? Como você vê essa enxurrada de especulações sobre a venda da SAF? Então, bora comentar nesse vídeo, porque eu estou indo, galera. Amanhã a gente se vê. Meu muito obrigado. Estamos juntos nessa. Até mais.